É muito importante que os pais tenham orientação e informação de como fazer, como falar, o que falar. Então eu queria que você já falasse o que que é educação menstrual. Educação menstrual é você colocar na vida da criança, no dia a dia da criança, a menstruação, que faz parte aí de pelo menos 50% da população, né, adulta, e assim, faz parte da vida dessa criança, né? A criança, se ela souber da onde ela vem, se você colocar ali, né, a gestação e tudo mais, por mais que seja uma adoção ou qualquer outro tipo de maternidade, paternidade, essa criança ela veio de uma gestação e só existiu a gestação por conta de uma menstruação. Então, ela é muito presente na nossa vida, mas ela é muito escondida também. Muito. Né? Se a gente passar ali, sair com as amigas, hoje você me falou, ah, eu vou sair com as amigas, né? Uhum. Se você sair com as amigas, sair ali em 5 mulheres, uma delas vai estar menstruada, né? Mas a Sim. gente não vai saber, porque a gente não fala sobre isso, né? Se a gente vai em algum lugar, num trabalho, numa palestra, no médico, às vezes a pessoa está menstruada, mas é sempre um tabu, né? A gente não fala sobre aquilo. Então, é importante para a menina, para saber que as mulheres passam por isso, para que ela provavelmente vai passar por essa questão, e para os meninos, para que eles saibam acolher, para que eles saibam respeitar, para que eles saibam se orgulhar de um corpo feminino, né? Então, quando o menino ele tem essa noção do que é a menstruação, da para que serve a menstruação, do poder que ela tem, né? Que todo mundo veio por dentro de um corpo que menstrua, todo mundo veio por dentro de um corpo de uma mulher. E ele ter esse olhar, né, para esse corpo, de respeito, né, de honra para esse corpo, eu acredito que as coisas podem mudar. Sim, acredito nisso também. Eu acho que a educação não é só a menstrual, né? É a educação já para as crianças no geral, a educação financeira, a educação sexual. Eu acho que tudo isso tem que ser dito e falado o tempo todo para que a gente possa repassar a orientação para os nossos filhos da melhor maneira possível, né? De uma maneira respeitosa, que até na idade da criança, né? Conforme a idade, o que que dá para a gente explicar e o que que não é ideal para que Sim, ela saiba naquele momento. sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua história com a menstruação antes da gente entrar na parte da orientação. Só deixa eu. Eu tô ouvindo eu falar. Não tem problema? Não vai ficar eco depois? Ó, você tá se ouvindo falar? Não. Não? Eu tô ouvindo eu falar tudo aí. Tá, tipo, ecoando, sabe? Mas não tem. Não? Tá. Eu tava ouvindo eu falar. Sabe quando você tá falando bem alto, tá ouvindo? Sim. Mas não dá nada. Pode deixar, tá, Fábio, essa parte. Não precisa cortar, não. Então, vamos voltar um pouquinho. Como que é a relação, né, a tua história com a menstruação, antes da gente entrar na orientação? Eu acho legal falar isso, assim, essa pergunta, porque as pessoas acham que porque eu trabalho com menstruação, que eu falo disso, eu sempre gostei, né? É uma coisa que tem uma relação. Tem muita gente que fala assim, é porque você acha que a menstruação é sagrada, né? E eu até tiro sarro, assim, que eu falo assim, se a pessoa falar que o café é sagrado, a cervejinha é sagrada, ninguém liga. Mas se falar que o sangue da menstruação é sagrado, meu Deus, as pessoas têm um, Sim, tipo, um ai, reboliço, aham. né? E não vim desse lugar, assim. Eu vim de um lugar onde eu menstruei com 9 anos, muito cedo. Eu não sabia absolutamente nada daquilo, Nove né? 9 anos, anos, meu muito cedo. Deus. E Bom, é eu com uma. 11, são Também ali, é crianças. criança. Aham. E assim, é familiar, né? Genético. Então, assim, minha mãe menstruou com 10 anos, minha irmã com 10 anos, eu com 9 anos. Minha sobrinha depois também. E a minha sobrinha, ela tem um caso de diabetes também. Que ela vem, eu não sei qual é o tipo, mas quando menstrua, a menina começa a ter diabetes. Então, tudo assim, a gente precisa preparar esse lugar, né? E que Sim. não aconteceu comigo. Então, eu tinha 9 anos, o meu pai que veio falar comigo, e na melhor das intenções, ele falou assim que a partir daquele momento eu poderia ser mãe. E foi horrível. Meu Porque eu tinha 9 Deus. anos. Sim, tipo, oh, Ele quis eu não dizer sei o assim que de que uma tá forma acontecendo com o meu bonita. corpo. Será que eu me machuquei? Será que tem É, tantos tabus a serem sim. quebrados antes de qualquer coisa que falar pra uma criança de 9 anos que vai ser mãe? Exato, porque Né? tem essa coisa assim do que a menstruação ela serve pra maternidade, né? E Sim. é muito desafiador, porque na verdade, com 9 anos ninguém quer ser mãe, com 13 anos ninguém quer ser mãe, né? É. Então, e eu nem sabia como eram feitos os bebês, então eu achava que a qualquer momento eu poderia ser mãe.
E aí, Nossa, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a ter muita dor. Eu suava muito na época da menstruação. Era muito desafiador ir para aula. Com 14 anos, eu comecei a desmaiar na escola meu Deus, de de dor, de cólica. cólica. E eu não fui no ginecologista. Quando a minha mãe levou, foi outro trauma, assim, porque o ginecologista, eu parei de menstruar um tempo. E a ginecologista disse que eu podia estar grávida, assim. E eu era virgem, a minha mãe disse que eu era virgem. Ela disse, ai, não dá pra confiar nas meninas e Meu tudo mais. Foi Deus, horrível. confusão. É, Imagina, pessoas despreparadas, né? E a gente tem pessoas total. despreparadas em todos os lugares. A gente tem Sim. professores despreparados, a gente tem médicos despreparados. Claro que a gente tem professores maravilhosos, médicos maravilhosos, Uhum. enfermeiras maravilhosas, mas a gente tem muito despreparo, principalmente na área menstrual. E aí eu comecei a me medicar, automedicar, né? Via as propagandas na televisão, então tomava lá os medicamentos que apareciam e para parar a dor. Então, quando eu começava a ter aquela dor que enraizava pelas pernas, assim, eu já começava a tomar remédio. E assim foi até os 20 e poucos anos, 27 anos, quando eu resolvi ter filho, né? Eu falei, eu casei com 26, com 28, na verdade, ali eu comecei a fazer os exames para saber, né, se estava Uhum. tudo certo. Por quê? Eu sabia que tinha alguma coisa, porque foram muitos anos tomando anticoncepcional, tomando remédio para dor, né? E eu menstruei com 9 anos. Então, era muito cedo, né? Então eu tinha aquele medo, assim, sempre ficava com será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E quando eu fui no médico, realmente eu tinha endometriose, ovário policístico, mioma e útero retrovertido. Então, isso que me causava muita dor, né? Então, as meninas Sim. até, algumas pessoas falam assim, mas aqui você fica com esse discurso de que menstruar pode ser bom ou pode ser, né, normal, mas tem gente que passa muita dor. Mas quando a gente fala de educação menstrual, a gente também tá prevenindo que isso aconteça. Porque quando a gente esconde essa dor, quando a gente não mostra o que é que tá acontecendo com o meu corpo, a gente, inclusive, deixa de procurar ajuda para aquilo que não é comum. Não Sim. é normal a gente sentir dor todo mês. Não. Não é normal. Tem que ter um acompanhamento, né? Médico, nutricional, né? Psicológico. Vários profissionais podem trabalhar com a educação menstrual e buscando esse conforto menstrual, né? Sim. Tem uma síndrome também que agora já está sendo falado mais, que na pré-menstruação existe a depressão pré-menstruação. Então, porque os hormônios mesmo, é hormonal, baixam demais, e se a pessoa já tem alguma propensão, ela vai vai passar uma TPM, assim, mais desafiadora. E se a gente não falar que na TPM baixam os hormônios, o que que acontece? Eu tenho vontade de ficar mais quieto, eu não quero fazer as coisas. E a gente tem que manter essa rotina que não é feita para nós, né? Essa rotina de todos os dias, Sim. horário do dia, não sei o quê, as tarefas que a gente tem, ele não é feito para mulher. Porque a gente simplesmente não consegue ter essa rotina, né? A gente baixa o hormônio, aumenta o hormônio, abaixa o hormônio, aumenta o hormônio, e isso não vai ter uma linearidade, né? A mulher é cíclica, né? Então, se a gente vive todos os ciclos intensamente, a gente não dá tempo de digerir o que o nosso corpo está pedindo que a gente faça. Isso. E a gente faz ao contrário, a gente faz tudo e manda para dentro do nosso espiritual, do nosso emocional, do nosso físico e não quer saber. Então, o estresse aumenta e a gente é movida a hormônios, né? É, Nós temos efeitos, causas que o nosso corpo pede descanso, pede aquele momento de introspecção, né? é. E Não pede um é todo momento de momento de extravasar expansão. também, É, né? exatamente. Porque Então, mulher é assim, né? é, Essa potência. Então a sim. gente gera vida, a gente tem isso dentro da gente o tempo todo. Isso é o autoconhecimento, a É. gente saber em que momento a gente deve fazer isso relacionado a essa parte biológica também. Isso. E nisso que a gente vai falando com os nossos filhos. Nesse, É. olha, filho, hoje eu não tô bem, hoje eu preciso ficar um pouquinho mais quieta. Lá em casa, assim, então, quando eles acordam, fico sozinha de manhã, né? Tenho dois filhos, a Flora e o Joaquim. E quando eu acordo de manhã e falo assim, ai, vamos tomar café sozinhos. Aí ela pergunta, você tá sangrando, mamãe? Porque Ai, já meu sabe que Deus. eu tô mais cansada, eu não quero Sim. fazer as coisas, sabe? Desçam, façam as coisas de vocês, porque eu estou precisando ficar um pouquinho mais quieta, mais sozinha, né? Então, isso também é educação menstrual e ela não serve só para criança, ele serve para nós também,
né, de colocar o nosso limite, né? A gente estava conversando antes de entrar no ar, né, sobre o Maio Furtacor, que vocês vão falar aqui no Sim, podcast. E a questão da saúde mental, ela também pode ser acompanhada pela saúde menstrual, né? é.